Olá, sou Veridiana Borges, doutoranda em Letras da Universidade Federal de Pelotas e bolsista CAPES. A minha orientadora é a professora doutora Carmen Matsenal. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês o meu trabalho intitulado de Consciência Morfológica Prefixal em Crianças Não Alfabetizadas e em Processo de Alfabetização, um estudo sobre a produção dos prefixos des e re. Saliento que esse trabalho é um recorte da minha dissertação de mestrado. Sendo assim, introduzindo esse trabalho, os estudos sobre o desenvolvimento da consciência morfológica ainda são bastante restritos em se tratando do português brasileiro, sendo que as pesquisas neste campo estão geralmente vinculadas ao processo de aquisição da escrita e da leitura. Nesse sentido, então, o presente trabalho ele procura ampliar os estudos neste campo, tendo como foco a análise prefixal. A consciência morfológica, de acordo com Rosa, é a capacidade, então, que o sujeito tem de perceber que os morfemas são parte constituinte de palavra, ou seja, é a capacidade de refletir acerca dos morfemas da língua. Ademais, os estudiosos neste campo não têm o consenso de quando essa capacidade emerge e se o processo de alfabetização pode potencializar. Mais um motivo para nós estudarmos sobre esse assunto. Nosso objeto de análise, então, são os prefixos des e re. O objetivo é investigar a consciência morfológica que as crianças têm desses prefixos em palavras formadas por um prefixo mais morfema base. Como é formado o corpus desse estudo? O corpus desse estudo é formado por 16 crianças falantes nativas do português brasileiro com idade entre 4 e 7 anos, todos estudantes de uma escola pública da cidade de Pelotas. São 8 meninos e 8 meninas. Esses estudantes foram divididos, então, em dois grupos. Grupo 1, crianças com idade entre 4 e 5 anos, não alfabetizadas. Grupo 2, crianças com idade entre 6 e 7 anos, em processo de alfabetização. Para verificar, então, a consciência morfológica, a gente usa a tarefa. Machado, em 2011, nos diz que a avaliação dessa consciência é feita por meio da aplicação dessas tarefas. Para esse estudo, que tem como objetivo, então, verificar a consciência morfológica de prefixos, foi aplicada a tarefa de produção de prefixos, elaborada, então, por Borges, em 2015. Qual é o intuito dessa tarefa, então? É verificar se os informantes dessa pesquisa produzem o prefixo des, com sentido de oposição, e o prefixo re, com sentido de repetição. A apresentação foi feita, então, da seguinte forma. Eu conversava com as crianças na biblioteca da escola, mostrava a elas imagens de situações que remetiam a fatos contrários, isso para elas eliciar, então, o prefixo des, e situações que remetiam a fatos repetitivos, para que elas pudessem, então, eliciar o prefixo re. Os nossos resultados, então, aqui a gente pode verificar, então, que no grupo 1, o prefixo que mais, na verdade, o único prefixo produzido pelas crianças foi o prefixo des, sendo que o prefixo re não teve nenhuma produção. Inclusive, para os estímulos com o prefixo re, as crianças produziram algumas palavras com o prefixo des. A gente percebe no grupo 2 que o prefixo mais produzido foi o des também, sendo que o re teve pouca produção. E a gente também destaca aqui que, inclusive, para as palavras com estímulo re, as crianças produziram algumas palavras com o prefixo des. Por exemplo, quando tinham que produzir replantar, as crianças produziam desplantar. Podemos verificar que o processo de prefixação ele acontece mais tardiamente que o processo de sufixação, conforme a literatura da área aponta. A gente também pode considerar que o prefixo des, entre vários estudos da área, é aquele que emerge primeiramente nas crianças. Também é possível considerar que o uso do prefixo des em produções em que seria colocado o prefixo re nos dá um indício de que a consciência morfológica já está emergindo nesses informantes. E uma coisa bastante importante que a gente verificou é que realmente o processo de alfabetização ele vai potencializando e vai ajudando a criança a desenvolver a consciência morfológica. Finalizando, então, agora sim, o presente trabalho apresenta, então, uma grande contribuição aos estudos sobre a aquisição da linguagem, ao somar-se ao ainda escassos trabalhos sobre o desenvolvimento da consciência morfológica. Podemos verificar também que o processo de aprendizagem e ensino nas séries iniciais de escolaridade pode ganhar muito com os resultados dessa investigação. Minhas referências, gratidão pela atenção de todos.